Comissão de Legislação e Justiça discute regularização de edificações e concurso público em Sete Lagoas. Abraço simbólico no Dia Internacional de Luta contra o Uso e Tráfico de Drogas. E ainda, como está o clima da Copa na cidade? Estas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Esta semana foi dedicada à prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. O COMAD, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, e o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, realizaram ações para reforçar a importância da prevenção. Amanhã começou com um abraço simbólico. Membros da Secretaria de Saúde, do COMAD, do CAPS-AD e alguns alunos e moradores da região do bairro Jardim Europa se reuniram para abraçar a unidade do CAPS-AD, inaugurada no dia 12 de maio, e que já atende a cerca de 40 pacientes. Não é uma internação, eles vêm, eles passam o dia com várias atividades, a gente tem oficinas, a gente tem grupos, aqui também atendemos com grupos de famílias, né, as famílias dos nossos usuários. E aqui a gente trabalha com a redução de danos, que é a política nacional do governo. Tem atendimento médico, tem atendimento com os técnicos, TO, psicólogo, assistente social, né, tem os enfermeiros. Na Semana Municipal de Prevenção às Drogas, a presidente do COMAD ressaltou o dia 26 de junho, data escolhida internacionalmente para lembrar a luta contra o uso e tráfico de drogas. Michele lembra que há motivos para preocupações quanto ao aumento de drogas no Brasil em relação a outros países. E houve uma diminuição mundial, né, desse uso abusivo, e o Brasil ele tem aumentado. E um dos efeitos colaterais que a gente percebe no cotidiano é o aumento da violência que está associado diretamente ao uso e abuso do álcool e das drogas e ao tráfico. E é a prevenção a principal bandeira na luta contra o uso de drogas lícitas e ilícitas. Por isso, a Semana Municipal de Prevenção contra o Uso e Abuso de Álcool e outras drogas em Sete Lagoas teve um público tão diversificado. É o nosso público aqui misto, né? Nós temos várias pessoas. Então, por onde começar exatamente? Pela criança ou pelos adultos? Então, hoje a gente não tem um ponto, um foco por onde começar. Acreditamos sim que num todo, tanto a criança deve ser trabalhada, assim também como os adultos, que estão, muitas famílias estão perdidas, como conseguir educar os filhos, como conseguir trabalhar com os filhos em casa. E o que é preocupante é porque às vezes as pessoas elas não dedicam tanto tempo na prevenção. O sargento Nilson proferiu palestra na Escola Municipal Nádia Lúcia, que fica bem próxima do CAPS-AD. O tema, Família Contemporânea versus Fatores de Proteção, foi uma escolha bem consciente, baseada na vivência do militar. A família desestruturada, as famílias que estão se perdendo, as famílias sem vínculo, elas acabam abrindo um lapso para a entrada da violência, para a entrada das drogas. Então a nossa fala é na busca de fazer com que as famílias sejam mais coesas, que existam mais afetividade. E os adolescentes já têm na ponta da língua os cuidados que se deve ter diariamente para se prevenir contra as ameaças. Para não mexer com coisa errada, porque já é tristeza, violência. Para não dar pessoa errada também, porque as companhias influenciam muito. E é importante, né, para a gente falar para os amigos também, para não mexer com isso. Para nós não envolver com drogas, com bebidas, com roubo. E levar para a casa da gente isso, né? E uma vida tranquila, com paz e saúde. As eleições batem a porta. Palestra eleitoral realizada pela Secretaria Especial de Comunicação da Câmara Municipal, em parceria com a Escola do Legislativo, esclareceu dúvidas de vereadores e público em geral sobre regras eleitorais que começam a partir de julho. O juiz eleitoral Carlos Alberto de Faria, da Zona Eleitoral 263, foi quem esclareceu ao público presente quais os principais cuidados que se deve ter no período eleitoral que se inicia. O principal que tem que ficar muito atento, muito ligado é com a propaganda, porque nós temos muitas modificações na legislação eleitoral
e foram proibidas alguns tipos de propagandas, alguma coisa como outdoor, telemarketing e outras coisas mais. Então, tem que se inteirar bem desse assunto, de que pode, o que não pode, para evitar incorrer em multas e em alguma penalidade eleitoral. Com a decisão do TSE de que a mini-reforma só valerá a partir de 2016, o juiz eleitoral também alertou sobre leis que já vigoram, como a ficha limpa. A lei da ficha limpa ela foi sancionada em 2010, em junho, já foi aplicada na eleição de 2012 e vai ser aplicada agora nessa eleição também. Então ela está em pleno vigor. Isso aí vai inibir candidatos que têm algum problema com condenação criminal, condenação administrativa, eleitoral, alguma coisa assim. E fica inelegível por pelo menos 8 anos, no mínimo. E antes das campanhas eleitorais, nada de pedir votos, mesmo nas redes sociais. Exatamente. Antes da campanha ser liberada, não pode. Isso aí só vai acontecer a partir do dia 6 de julho. Aí sim, a campanha vai estar liberada. E veja a seguir. Festival de férias leva crianças e adolescentes a se divertirem dentro e fora dos núcleos. Começou no último domingo o período da colônia de férias realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas. O Festival de Férias Sete Lagoas Pintando o Sete é opção de diversão para mais de quase 5.000 alunos da cidade, com a supervisão de 700 monitores envolvidos. O Festival de Férias foi aberto oficialmente na manhã desta quarta-feira na Escola Municipal Professor Edson Abreu, no bairro Orozimbo Macedo. Se deixar cair, ele voltar. Ali, as crianças puderam mostrar um pouco como têm se divertido nas férias antecipadas devido à Copa do Mundo no Brasil. É diferente, lugar que a gente nunca foi, a gente vai igual na pousada, a gente vai fazer passeio. Eu tô gostando mais do passeio da escola. Tá melhorando, né? Tá melhorando, cada vez mais melhor. Crianças entre 6 e 13 anos de 15 bairros ou núcleos diferentes da cidade participam da colônia de férias gratuitamente pela segunda vez. Com atividades internas e externas, elas são divididas por faixas etárias, mas na hora da interação é todo mundo junto. E aqui a ideia é brincar até cansar, coisa que os pequenos pedem bis, porque em casa... Eu ia ficar deitada na cama assistindo televisão, porque não tem nada para fazer lá em casa. Aqui tem muita coisa legal. E é verdade, tem diversão para todas as idades até o dia 29 de junho. Onde esses jovens têm muitas noções, não só de esporte, mas civismo, várias atividades que nem sempre na carga curricular do período normal é possível. Então é muito entretenimento, muito lazer. Nós proporcionamos, por exemplo, depois de uma parada cívica diária, uma dessas equipes é premiada com uma visita, por exemplo, no outro dia a um clube. Nós temos várias parcerias, como Pousada do Sol, Huracan, Associação da Prefeitura, o SESI. Muitos desses jovens nem sempre têm a oportunidade até de frequentar uma piscina. Então, nesses dias, eles vão ter a oportunidade de ter um lazer num clube, com uma piscina, inclusive, para eles. Sem contar as demais atividades culturais, pintura, dança, onde várias oficinas são desenvolvidas por toda a semana. As atividades são controladas por monitores para garantir a segurança de cada uma dessas crianças, para que elas possam sempre voltar a se divertir. É alguma coisa que compensa pela alegria das crianças, pela forma de convivência, de conhecimento de pontos especiais que elas não teriam outra chance de conhecer e que eu acredito que vai melhorando o nosso nível, vai melhorando o nível das nossas crianças e uma mensagem positiva para o futuro. E na reunião ordinária da Câmara desta semana, o tema violência foi bastante discutido. Também foram aprovados anteprojetos importantes, como a criação de uma usina de compostagem de lixo. Ao todo, foram aprovados 23 requerimentos, 64 pedidos de providências e 8 moções. O aumento da violência na cidade foi um dos principais assuntos comentados pelos vereadores na tribuna. Mais um inocente foi assassinado em Sete Lagoas. Um jovem de 20 anos, com toda a sua vida pela frente. O tanto que a gente gasta
para tentar acabar com a criminalidade, se nós gastássemos um pouco, pastor Alcides, com a prevenção, que é com as nossas crianças, trabalhar para que as nossas crianças não conheçam essa droga, eu acho que seria um bom começo. Quando o PROERD da polícia diminui a sua atuação num ano, dentro do ano seguinte nós temos um agravante quanto aos aviõezinhos e os anjinhos da inconsciência que são usados pelos criminosos. Dentre os destaques da reunião, o anteprojeto de lei do vereador Pastor Fabrício, que cria uma usina de compostagem de lixo. O anteprojeto foi aprovado com a emenda modificativa da Comissão de Legislação e Justiça e ainda deverá passar pela apreciação da redação final. Nossa preocupação é, em primeira instância, com a qualidade de vida dos nossos moradores e, em segundo momento, obviamente, com o índice crescente cada vez mais, não só do crescimento da população de Sete Lagoas, mas também, em contrapartida, com o lixo que é gerado. Então, nós estamos tentando fazer uma propositura que possa atender a população em duas vias. Tanto a questão da conscientização, ou seja, o cidadão vai estar mais consciente, vai estar, de fato, entendendo a importância de fazer essa separação já dentro da sua casa e, no segundo momento, ele mesmo vai ser beneficiado porque a central de compostagem vai poder, obviamente, oferecer, através dessa coleta, mais qualidade de vida. A gente precisa fazer algumas modificações na LDO. Nós já entramos em contato com a Cátia Nogueira, estamos trabalhando junto a alguns secretários específicos, justamente para não só contar com o empenho do chefe do Poder Executivo, mas também para que a gente possa documentar. E aí a gente está começando com esse anteprojeto de lei. O vereador Euro Andrade, base de apoio do prefeito Márcio Reinaldo, anunciou a indicação do Executivo em aprovar o anteprojeto de lei número 55, de autoria do presidente da Casa, vereador Márcio Paulino, que concede gratificação aos servidores municipais pertencentes aos grupos operacional, técnico e administrativo da Prefeitura, com remuneração de até R$ 1.500. Conforme Euro Andrade, a medida será uma preparação para estudar o plano de cargos e salários da Prefeitura. É coisa que ele está pensando para fazer para agora, é coisa de imediato, entendeu? Então ele está sensibilizado, ele sabe que o funcionalismo da prefeitura é um funcionalismo muito bom, ele sabe que tem algumas incorreções que ele tem de fazer, então ele quer retornar ao funcionalismo o que ele tirou que estava ilegal e voltar tudo dentro da legalidade. Até que se faça o plano. Até que se faça o plano, porque o plano aí vai contemplar em definitivo. E você confere no próximo bloco. Comissão de Legislação e Justiça discute regularização de edificações e concurso público. Concurso público, gratificações e regularização de edificações. Confira como foi a pauta da reunião da Comissão de Legislação e Justiça dessa semana. Os projetos do Executivo Municipal dominaram a pauta de discussões durante a reunião da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara essa semana. As matérias que tratam da criação de cargos geraram receio em alguns vereadores com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto de lei 64 de 2014 cria 15 cargos de agentes de monitoramento do programa Olho Vivo, através de concurso público com vencimentos superiores a R$ 1.200. Já o projeto de lei complementar número 5 de 2014, além de criar 30 cargos de agente de controle de tráfego de trânsito via concurso público, também concede gratificação de 120% do salário base de 8 cargos de monitor de estacionamento rotativo. Com a preocupação de não atingir o limite de gastos de pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a comissão decidiu pedir ao Executivo um estudo mais detalhado do impacto financeiro dessas contratações e benefícios antes que os projetos voltem para a pauta. Mas a matéria com mais dúvidas foi o projeto de lei complementar número 6 de 2014, que visa regularizar as edificações residenciais, comerciais e industriais em Sete Lagoas. A gente destina as multas para o Fundo de Desenvolvimento de Habitação e Interesse Social, porque lá mexe com a regularização e a cidade que tem um grau de imóvel irregular, ele precisa ter uma política clara disso aí. Então destinar os recursos para um fundo que mexe com o processo de regularização fundiária. E o outro foi isenção de multa de pessoas que até a propriedade de baixo valor,
que também para facilitar, para agilizar, que normalmente as pessoas não têm recurso para regularizar o imóvel, para vender a casa, para passar para herança, então para agilizar esse processo. O coordenador jurídico da Secretaria Municipal de Obras destaca os benefícios da lei. O principal benefício é resolver um problema até então sem solução, né? Felizmente a população sete lagoana por anos tem o hábito de começar a construir no seu terreno, fazer sua casa sem observar as normas gerais de construção civil. Até um certo tempo isso funciona, até o proprietário precisar vender o imóvel, um comprador exigir o documento, o alvará e a verbação. Aí ele vai no departamento e descobre que a casa dele tem alguma irregularidade que não permite, né, a sua aprovação por parte do departamento e a consequente averbação em cartório do imóvel. Então isso gera um transtorno para o cidadão. Muitas vezes ele, de boa fé, não sabia, fez a casa e não consegue dar fim ao seu licenciamento. Então essa lei é para essas pessoas que se encontram nessa situação, que não têm condições de regularizar a sua construção, que temporariamente, né, dentro do período estabelecido pela lei aí, vai conseguir, porque o departamento vai perdoar essas irregularidades e permitir a regularização e a obtenção dos alvarás. O projeto será votado na próxima reunião ordinária. Para o Executivo, a lógica é simples: imóvel regularizado vale mais. E como está a Copa do Mundo em Sete Lagoas? A seleção do Uruguai já foi embora, mas o clima do Mundial e as vendas do período parecem estar em ritmo crescente. Ainda não invadiu a cidade, mas as cores verde e amarela estão em cada pedacinho de Sete Lagoas. De modo tímido, vale até combinar roupa e sacola para reforçar o apoio. Sete Lagoas virou casa do Uruguai e levou 8.000 pessoas ao estádio para ver a seleção celeste treinar, o que ajudou no clima de Copa do Mundo e nas vendas na semana de estreia do Mundial. A gente vendeu muita camisa e a expectativa para pós Camarões e Brasil é boa também. Inclusive a gente tinha chinelo, tinha boné e já acabou tudo. O Uruguai se despediu de Sete Lagoas no domingo, mas é exatamente agora que o Brasil passa para a segunda fase da Copa do Mundo que o sete lagoano deve entrar verdadeiramente no clima do Mundial. Pelo menos é isso que o comércio espera. A gente espera vender mais. Antes do primeiro jogo foi satisfatório as vendas. Aí com o empate do México deu uma esfriada. Mesmo assim o pessoal ainda está procurando alguma coisa, mas diminuiu bastante, certo? Agora, vamos ver aí para o sábado, nas oitavas de final, que o Brasil passando pelo Chile, as coisas tendem a melhorar as vendas bem mais. Milsen é boliviana, mas como sua nação não tem representantes na Copa do Mundo de Futebol, ela está torcendo pelo Brasil. Mas não é só porque a pequena Súria nasceu aqui não. O interesse é outro. A gente está querendo que o Brasil ganhe por causa do jogo, mas se ele vai ganhando, mais vendas a gente vai ter. E a Súria? Torce para quem, hein? Neymar. Neymar, você torce para ele? Entre perucas, fulecos, vuvuzelas e apitos, há quem não deixa de comprar pelo menos a camisa e dá seu palpite nas escalações e estratégias do técnico Filipão. Tem uma marcação mais forte em um jogo dinâmico e o Brasil colocar o coração na ponta da chuteira, jogando em casa com a torcida. Com certeza o Brasil chega à final e vai ganhar esse Hexa. Colocar Bernard no lugar do Fred. Tá precisando, viu? Tira esse Fred daí. Já que todo mundo é técnico e que o futebol é sim paixão mundial, vale torcer com o coração. Porque ela estará ali, contando com a ajuda do vento, embora pareça que não pretende ceder à pressão tão cedo. E o Legislativo Informa fica por aqui. Fique agora com a reprise da reunião ordinária da semana. Obrigada pela companhia. Até a próxima.